Psicometria é o ramo da engenharia termodinâmica que estuda as propriedades de misturas de ar seco e vapor d'água, ou seja, ar úmido, e as relações entre temperatura, pressão e umidade. Essa ciência é aplicada em sistemas de climatização, refrigeração, torres de arrefecimento e processos de secagem, usando para isso o que é o diagrama psicométrico. Propriedades e conceitos. Ar úmido, mistura de ar seco, componente gasoso, e vapor de água, temperatura de bulbo seco, a temperatura normal do ar, medida por um termômetro, temperatura de bulbo úmido, a temperatura mais baixa medida por um termômetro que tem seu bulbo coberto por um pano úmido. A diferença entre as temperaturas de bulbo seco e úmido indica o quão seco o ar está e o seu potencial de secagem, segundo o AGAIS, umidade relativa, proporção da umidade presente no ar em relação à quantidade máxima que ele pode conter naquela temperatura, umidade absoluta, ou razão de mistura, a massa de vapor de água contida na massa de ar seco, kg de vapor d'água por kg de ar seco, ponto de orvalho, a temperatura na qual o ar se torna saturado e o vapor de água começa a condensar, formando gotas de água, como em um orvalho, entalpia, a energia total contida no ar, que é importante para o dimensionamento e quantificação dos sistemas que o envolvem. Aplicações práticas. A psicometria é crucial para conforto térmico, dimensionar sistemas de ar condicionado, processos industriais, otimizar secadores e processos de umidificação, sistemas de resfriamento, projetar torres de arrefecimento, armazenamento, controlar condições de temperatura e umidade para produtos. A temperatura de bulbo seco, TBS, é a temperatura do ar ambiente medida por um termômetro comum, sem considerar o efeito da umidade. É a forma mais usual de expressar o calor presente no ar, sendo essencial em áreas como meteorologia, engenharia e para entender a sensação térmica, já que um ar mais úmido pode ser mais quente, mesmo que a TBS seja a mesma. Como é usada? Meteorologia, para caracterizar as condições atmosféricas e a temperatura do ar que sentimos. Engenharia, na psicometria, que estuda as propriedades termodinâmicas das misturas de ar e vapor d'água, a TBS é um dado fundamental. Sensação térmica, embora não meça a umidade, a TBS é um componente da percepção do calor, mas a umidade do ar, medida pela temperatura de bulbo úmido, também tem um papel crucial em como o calor afeta o nosso corpo. Comparação com a temperatura de bulbo úmido, TBU. TBS, a leitura de um termômetro comum exposto ao ar. TBU, é uma medida que considera a umidade, pois o bulbo do termômetro é envolvido por uma gaze úmida. A evaporação da água do bulbo causa um arrefecimento, resultando numa temperatura inferior a TBS, que é maior quanto mais seco estiver o ar. A temperatura de bulbo úmido, a temperatura mais baixa atingível pela evaporação da água, mede a umidade do ar, sendo que uma temperatura de bulbo úmido mais baixa indica um ar mais seco e maior potencial de resfriamento evaporativo, e uma temperatura de bulbo úmido mais alta significa que o ar está mais úmido, reduzindo a evaporação e o resfriamento. Em condições de 100% de umidade, a evaporação cessa e a temperatura de bulbo úmido iguala-se à de bulbo seco. Como funciona? 1. Um termômetro de bulbo úmido tem o bulbo coberto por um tecido úmido. 2. A água evapora deste tecido, retirando o calor do bulbo do termômetro. E 3. Essa evaporação causa um resfriamento, o que faz com que o termômetro registre uma temperatura mais baixa do que a temperatura do ar ambiente, medida por um termômetro de bulbo seco. Relação com a umidade. Ar seco. Quanto mais seco o ar, maior a taxa de evaporação da água do tecido. Isto provoca um maior resfriamento e, portanto,
Uma temperatura de bulbo úmido mais baixa em relação à temperatura de bulbo seco. Ar úmido. Se o ar já está úmido, a evaporação diminui. Uma elevada quantidade de umidade no ar limita a evaporação e o efeito de resfriamento, resultando numa temperatura de bulbo úmido mais próxima da temperatura de bulbo seco. Condições de 100% de umidade. Quando a umidade relativa atinge 100%, o ar está saturado de vapor d'água e não pode absorver mais. Nesses casos, a evaporação para e a temperatura de bulbo úmido torna-se igual à temperatura de bulbo seco. Gramas de vapor por metro cúbico, G, m ao cubo, é a unidade de medida da umidade absoluta, que representa a quantidade real de vapor d'água presente num determinado volume de ar, independentemente da temperatura. O valor da umidade absoluta é calculado dividindo a massa do vapor de água, em gramas, pelo volume de ar, em metros cúbicos. Exemplo de utilização. Em 1/4 de 27 metros cúbicos a 30 graus Celsius, a umidade absoluta máxima, 100% de umidade relativa, é de aproximadamente 30,4 gramas, m ao cubo. Assim, a quantidade total de vapor no quarto seria de 27 metros cúbicos vezes 30,4 gramas por metro cúbico igual a 821 gramas de vapor. Se a umidade relativa for de 70%, a quantidade de vapor seria de 0,7 vezes 821 gramas igual a 575 gramas. Conceito importante. A capacidade do ar de reter vapor de água aumenta com a temperatura. Se o ar estiver saturado, significa que atingiu a capacidade máxima de reter vapor de água àquela temperatura. A umidade relativa, UR, indica a quantidade de vapor de água no ar em relação à quantidade máxima que ele poderia conter na mesma temperatura e pressão. De fato, um aumento na temperatura faz com que a UR diminua, pois o ar quente retém mais vapor d'água, diminuindo o quão saturado ele está, enquanto uma diminuição na temperatura faz a UR aumentar pela mesma razão. Já a pressão é diretamente proporcional à UR. Uma pressão menor resulta em UR menor e uma pressão maior resulta em UR maior, pois a pressão do vapor d'água é um dos fatores no cálculo da UR. Como a umidade relativa, UR, muda com a temperatura. Aumento da temperatura. A UR diminui, porque a capacidade do ar de conter vapor de água aumenta. Se a quantidade de vapor de água no ar não mudar, a proporção de vapor de água em relação à capacidade total do ar diminui, fazendo a UR baixar. Diminuição da temperatura. A UR aumenta, pois a capacidade do ar de conter vapor de água diminui. Menos vapor de água é necessário para atingir a saturação, levando a uma UR mais alta. Como a umidade relativa, UR, muda com a pressão. Diminuição da pressão. A UR diminui, pois a pressão do vapor de água, P, no ar também diminui. A UR é uma razão que compara essa pressão com a pressão de vapor de saturação, PS, aumento da pressão. A UR aumenta. Isso porque um aumento na pressão total do sistema aumenta a pressão do vapor d'água, aumentando a razão da umidade relativa até atingir a saturação. O ponto de orvalho é a temperatura a que o ar precisa ser resfriado para que o vapor de água se condense, formando orvalho, neblina ou geada. É um indicador direto da quantidade de vapor d'água no ar. Quanto mais alto o ponto de orvalho, maior a umidade. O ponto de orvalho é o ponto de saturação do ar, onde a umidade relativa atinge 100%. Como funciona o ponto de orvalho? Saturação. O ar tem uma capacidade limitada de reter vapor de água a uma determinada temperatura. Quando o ar é resfriado até a sua temperatura de ponto de orvalho, ele atinge 100% de umidade relativa, condensação. Ao atingir esse ponto, o vapor de água começa a se transformar em água líquida, orvalho, ou gelo, geada.
Importância do ponto de orvalho. Previsão do tempo. Ajuda a prever a formação de neblina, orvalho e geada, e a estabilidade da atmosfera. Medição de umidade. É uma medida mais precisa da umidade do que a umidade relativa, especialmente em baixas umidades. Controle industrial. É usado para monitorar e controlar a umidade em diversos processos industriais, como sistemas de ar comprimido, onde a condensação pode ser prejudicial. Exemplos práticos. O instrumento mais comum para medir a umidade relativa é o higrômetro ou termohigrômetro, que também mede a temperatura, mas um psicrômetro é outro instrumento utilizado, que mede a umidade indiretamente com 2 termômetros. Existem modelos digitais eletrônicos que usam sensores capacitivos ou resistivos e são ideais para aplicações modernas e monitoramento contínuo. Tipos de instrumentos. Higrômetro é o termo geral para o aparelho que mede a umidade relativa. Higrômetro eletrônico utiliza sensores eletrônicos que medem a capacitância ou a resistência de uma amostra de ar para calcular a umidade com precisão. Higrômetro analógico pode ser um modelo caseiro feito com pinhas ou cabelo, ou dispositivos que usam materiais que se expandem ou contraem com a umidade. Termohigrômetro, um instrumento de medição que avalia tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar no ambiente em que está operando. Psicrômetro funciona com 2 termômetros idênticos, um de bulbo seco e outro de bulbo úmido, que é envolvido em uma gaze molhada. A diferença na leitura entre os dois permite calcular a umidade relativa do ar de forma indireta. Como funcionam? Sensores eletrônicos. Higrômetros eletrônicos medem a mudança na capacitância, para higrômetros capacitivos, ou na resistência elétrica, para higrômetros resistivos, de um sensor à medida que a umidade muda. Termômetros de bulbo. No caso do psicrômetro, a evaporação da água do bulbo úmido provoca um resfriamento, e a diferença entre a leitura do termômetro de bulbo seco e úmido é usada para determinar a umidade.